Fala pessoal, Eliabel Barreto aqui mais uma vez com vocês e nós vamos iniciar nesse vídeo, um assunto que eu acho muito interessante e que eu espero que possa ajudar muito as pessoas. Nós vamos falar sobre microcontroladores, tá? O que são microcontroladores? Eu vou explicar para vocês nesse vídeo, o que a gente consegue fazer com microcontroladores, diferenças, os diferentes tipos de controladores que existem no mercado. E inicialmente a gente vai trabalhar aqui dentro do nosso curso, esse curso que é um mini curso aí de Arduino. A gente vai tentar utilizar alguns simuladores que a gente tem ali na internet para tentar facilitar essa aprendizagem. Tá? Então, você que tem uma dificuldade, você que precisa de um pouco de conhecimento aí na parte de Arduino, está começando, esses são os vídeos ideais para vocês. Mas antes da gente continuar, peço encarecidamente que vocês façam aquele like, se inscreve aqui no canal, compartilhe o conteúdo, para que a gente consiga manter o canal funcionando, tá? Mas sem mais demoras, vamos aqui começar a falar sobre o Arduino, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, o que a gente consegue fazer, referente ao Arduino. Então vamos abrir aqui, vamos procurar, algumas placas, de Arduino, só para vocês verem o que tem no mercado, placas de Arduino, tá? Vou entrar aqui na parte de imagens, tá? Só para a gente poder exemplificar, e vocês vão descobrir que existem uma infinidade de modelos de placas de Arduino que podem ser utilizadas, tá? Vamos pegar aqui essa própria imagem, que é da própria Arduino.cc, O que é o Arduino? O Arduino, na verdade, ele é uma placa de prototipagem, São placas que facilitam o trabalho de quem está desenvolvendo uma ideia. Ah, eu quero produzir um projeto, eu quero fazer alguma coisa. Vou utilizar o Arduino, Existem outros equipamentos que podem servir para esse fim? Sim, existe, A gente fala aqui do Arduino, é muito comum, vamos abrir aqui uma nova guia. Vamos pegar aqui, só a imagem, Só para não dar problema. Então, quando a gente abre aqui a imagem do Arduino, você vê que existem diversos modelos aqui de placas, que foram desenvolvidos pela empresa chamada Arduino, que utiliza aí alguns microcontroladores, tá? Então, você tem o modelo Uno, Arduino Uno, que é o mais comum aí. Lá no Instagram, eu postei recentemente referente à versão Heavy 4, que ele já vem com Wi-Fi integrado dentro da placa. Mas existem muitos outros modelos que você pode utilizar. Existe o Arduino Leonardo, existe o Arduino Mega, existe o Arduino já com porta Ethernet, já com uma placa Ethernet. Existe o modelo do Arduino Mini, o Arduino Nano, o Arduino Pro Mini. Tá? E são diversos modelos aqui que podem ser utilizados. Tá? E o que você precisa entender? Que eles são placas de prototipagem. Tá? Se a gente quisesse sair do Arduino, a gente quisesse falar de outras placas de prototipagem, a gente poderia procurar aqui placas de ESP. Você vai encontrar aí alguns modelos de ESP no mercado. Qual que é a diferença? Você mudou apenas o fabricante. O controlador que está ali dentro, o microcontrolador, quando a gente fala do Arduino, ele é um microcontrolador chamado Atmel. Tá? Então, se você for procurar no mercado um microcontrolador Atmel, você vai descobrir que dentro dele existem outros dispositivos. Eu poderia pegar aqui um modelo do ESP, o ESP32 ou o ESP8266, E você tem essa plaquinha aqui, do ESP01. Opa, avisa de redirecionamento. Vamos pegar um outro lugar aqui. Aqui a gente tem o Node MCU, utilizando plaquinhas do... Onde que a gente está? A gente está em imagens ainda? A gente está em imagens ainda. Então você tem a plaquinha aqui do ESP01, ela é uma plaquinha bem simples, utilizada geralmente para você fazer um controle de sinal digital e um controle de I/O. Você tem também o Node MCU, que já tem mais sinais de I/O, e que você consegue utilizar para fazer outras operações. Existe aqui outros modelos de ESP, existe o ESP01, o ESP12, o ESP11, existem diversos modelos, vamos ver aqui, placas ESP. 8266. Deve aparecer aqui alguns modelos de placas do ESP que também simulam os mesmos recursos, por exemplo, do Arduino. Tá? Basicamente, você tem apenas formatos e recursos diferentes para você poder utilizar. Tá? Não tem uma grande variação de um elemento para o outro. Tá? Existem outras placas no mercado de prototipagem
né, que chamam STM, por exemplo, né? É uma empresa que também fornece placas. E aí você tem aqui, ó, essa daqui, ó, muito parecida com a Arduino Uno, mas ela é uma placa da STM com processador, com microcontrolador ARM Cortex aqui, tá? Você tem a mesma referência de uso, tá? Os mesmos sinais, as mesmas coisas, mas você tem um outro processador, uma outra ferramenta para você poder fazer a programação, né? Existem hoje no mercado diversos modelos que você pode utilizar para isso, tá? Existe até mesmo um modelo que é a placa do Raspberry Pi, né? Tem o Raspberry Pi Pico, tá? Esse daqui é um modelo de microcontrolador também que você pode usar para fazer a programação dele, tá? Então existem diversos modelos, né, de equipamentos que a gente pode utilizar como uma placa de prototipagem, tá? Mas o que é uma placa de prototipagem? Só para vocês poderem entender. Quando a gente vai utilizar, né, vai criar um projeto, vai fazer alguma programação, a gente precisa ali conhecer, né, sobre o equipamento, né? Então, quando a gente vai desenvolver esse projeto, esse protótipo, poxa, eu precisaria criar N configurações, né, que poderiam vir atrapalhar a gente, tá? Eu fiz a montagem aqui, né, de uma imagem. Eu queria mostrar para vocês. Vamos pegar aqui uma imagem aqui para vocês, só para mostrar para vocês, né, como que funciona essa questão da prototipagem, tá? Esse daqui, né, é um protoboard, não sei se todos vocês conhecem, mas se eu quisesse pegar o microcontrolador base e tentar criar, né, no protoboard todos os recursos que são necessários para uma placa, né, do Arduino funcionar, eu iria ter que colocar todos esses elementos. Então eu tenho aqui, ó, se a gente for analisar, aqui nesse canto eu tenho, né, um sinal, né, o sinal do nosso LED, que é o LED built-in, que chama, né, é o LED que a gente utiliza dentro da placa do Arduino, para ver ele piscar, né. O pessoal geralmente faz um LED de status, ele faz uma configuração para a gente confirmar se essa configuração está bacana aqui, se ele está funcionando legal. O nosso microcontrolador, que é o ATmega 328, ele está aqui, né, ele fica nessa posição, e a gente tem o nosso botão aqui de reset. Fora isso, a gente tem a necessidade de criar, né, o comando aqui, né, do clock, né, então a gente tem que fazer a montagem de um clock, né, para os nossos LP ele poder trabalhar com a frequência que a gente deseja, né, para o nosso LP não, perdão pessoal, para o nosso microcontrolador poder trabalhar com a frequência que a gente deseja, e você tem aí os capacitores, né, que são utilizados para o controle do clock, né? Então, esse daqui é o mínimo que a gente precisa fazer na montagem da placa do Arduino para que a gente consiga ter um microcontrolador funcionando. E o que acontece? Quando você adquire, né, uma dessas placas de prototipagem, você já tem as configurações feitas corretamente. Então você não precisa ficar fazendo todo esse setup. Você simplesmente conecta a porta USB, ele já vai energizar pela porta USB e ele já vai te dar todas essas informações funcionando para você. E aí vem uma pergunta, né, que muitas pessoas fazem, principalmente se você for da área da indústria, aí, as pessoas vão perguntar, né, e sempre querem saber. Eu vou utilizar, né, essa placa do Arduino dentro da indústria? E eu vou falar para vocês de uma forma bem direta. A resposta é, primeiro, você vai testar e é um protótipo? Se sim, você pode utilizar. Ah, não, é um produto, já é uma peça final, uma coisa que eu vou testar. A resposta vai ser não. Muito provavelmente o protótipo ele pode vir a ter problemas, né, devido a questões de ruídos eletromagnéticos, sistemas de potência. Você pode ter N problemas acontecendo, tá? Essas placas de prototipagem, elas são para prototipar, ou seja, a gente desenvolver um projeto, a gente preparar isso para poder funcionar da forma correta. Elas não foram feitas, tá, em nenhum momento para serem instalados dentro da indústria. Tá? Só que os microcontroladores que estão dentro dessa placa são utilizados dentro da indústria. Tá? Eu posso pegar aqui alguns exemplos, não sei se vocês já ouviram falar, existe um
um CLP chamado Zélio, da Schneider. Se você tiver a oportunidade, né, você consegue, né, claro, de acordo com as recomendações do fabricante, você consegue abrir essa tampa e verificar qual que é o processador que está aqui dentro, qual que é o microcontrolador. Dentro do Zélio, quando você abre ele, você vai encontrar nada menos, nada mais do que um ATmega 128. Se eu não me engano é o 128, pode ser que tenha uma mudança de um modelo para outro, mas é um ATmega 128, ou seja, é um microcontrolador. É exatamente o mesmo modelo do microcontrolador que vai no Arduino Uno. Então, dentro do Zélio, você tem já um Arduino Uno. Qual que é a diferença dessa placa para essa placa? Ela foi uma placa que foi pensada, ela foi desenvolvida para você utilizar, né, dentro da indústria, você poder instalar dentro de um painel, você poder instalar dentro de algum lugar. Tá? Essa é a principal diferença da programação. Tá? Um outro CLP que também utiliza microcontroladores é o Click, da VEG. Né? Então, quando você abre ele aqui, você consegue encontrar dentro dele, né, um microcontrolador. Isso é só para poder elucidar para vocês que as grandes empresas elas já utilizam os microcontroladores dentro, né, dos seus processos, dentro de equipamentos que vão para processos industriais. Tá? Então, não é errado você utilizar um microcontrolador. O que é errado é você utilizar um modelo, né, vamos colocar aí um Arduino Uno, e tentar e achar que se você colocar ele dentro da máquina, dentro do painel, junto com o inversor de frequência, junto com o servo acionamento, junto com o motor de passo, você achar que isso vai funcionar adequadamente. E, claro, não se iluda. Não, é muito complicado, é muito difícil você conseguir fazer esse funcionamento. Existem muitos recursos, né, que são necessários ser configurados, ser criados, tanto na parte da confecção da placa, quanto na parte de confecção do programa, que você precisa tomar cuidado para que você possa utilizar isso dentro da indústria. Tá? Mas é interessante você saber que esses equipamentos que a gente está comentando aqui, eles são utilizados sim dentro da indústria sem problema nenhum. Tá? Então fica aí essa dica. Né? Eu, pessoalmente falando, eu aprendi a trabalhar, né, com o Arduino. Depois eu acabei evoluindo para um ESP8266, né? A vantagem do ESP8266 é que ele já tem embutido ali, né, uma placa, uma conexão Wi-Fi, uma conexão Bluetooth. Depois eu evoluí para um ESP32, que ele já é um processador, um microcontrolador que ele possui duas threads, ou seja, você consegue trabalhar com dois programas ao mesmo tempo. Tá? Isso são informações um pouco mais avançadas, mas que no decorrer do curso eu vou mostrando para vocês como que a gente pode evoluir para um equipamento ou para outro equipamento. Vamos ver o que a gente consegue chegar aqui dentro do nosso treinamento. Tá? Uma informação que eu acho bem legal é comentar, né, que é a placa, né, Arduino, né, que foi a pioneira aí das placas, né, de prototipagem. Antes do Arduino não existia nenhuma placa de prototipagem, tá? Ou pelo menos eu não conhecia. Ela foi feita lá em 2005 na Itália, que ela foi um projeto de um grupo de desenvolvedores, né, onde o propósito era criar uma plataforma de baixo custo e que fosse fácil de se trabalhar e que pudesse ser usada por estudantes, né, ou empresários, né, de startups para desenvolver seus protótipos de forma eficiente e barata. Tá? Então hoje, inclusive, se você quiser, você consegue pegar todo o esquemático, né, da placa. Né? Você pode entrar aqui, ó, arduino.cc, né? Esse daqui é o site da própria Arduino. Você consegue entrar aqui nesse site e você consegue ver o hardware, né, que ele utiliza. Tá? Então você tem a parte onde você pode comprar, mas você também tem a parte onde você pode ver as placas. Então vamos pegar aqui, ó, placas, boards, né? Todas as placas aqui que tem do Arduino. Vamos pegar esse Arduino Uno R3, né, um exemplo aqui. Você pode fazer a compra. Posso falar aqui, eu estou na América. Eu posso fazer a compra dessa placa, né, uma versão original. Tá, obrigado, não quero. Vamos fechar aqui, que ele está aparecendo nos pop-ups. Daqui a pouco eu vou bloquear esse cara. Mas se eu quiser também, eu posso vir aqui, né, e baixar, né, ó, ele fala que é um microcontrolador, dentro dele é um ATmega de 328p, né, a tensão de operação desse microcontrolador é de 5 volts, a placa, ele aceita que entre 7 a 12 volts,
né, a gente tem aí algumas informações, e aqui embaixo a gente tem aqui a documentação. Então, se eu quiser, eu posso pegar o esquemático dessa placa, né, os dados, né, DXF, os arquivos Eagle para poder fazer a produção dessa placa, né, eu posso pegar aqui o esquemático em PDF, vamos dar uma olhada aqui no esquemático do PDF. Olha só, todo o esquemático do que acontece dentro da minha placa. Então aqui, ó, eu tenho o meu controlador ATmega, certo? Esse daqui é o ATmega que é responsável pela comunicação do USB. Eu tenho um segundo ATmega, que é o ATmega 328P, que é o coração do Arduino, né? Onde eu tenho aqui a troca de informações sendo feitas, né? A gente tem aí diversas configurações, existem reguladores de tensão, existem clocks, existem N informações aqui que são utilizadas, que são necessárias para que a placa ela possa ter um bom funcionamento, tá? Então, isso aqui é só para vocês terem situar o que é o Arduino, tá? Ele é um projeto aberto, de código aberto, que você pode, eles utilizam, né, uma licença que é o Creative Commons, que permite você vincular, né, o seu projeto. Se vocês quiserem, por exemplo, eu poderia pegar aqui e criar o Barreto do Hino, sei lá, pegaria uma cópia, eu só preciso dentro dessa cópia identificar que é uma versão do Uno R3 e fazer a fabricação dele, não tirar o logo do Arduino, mas eu preciso fazer as devidas referências e eu poderia comercializar uma versão aqui que eu quisesse, tá? Isso daqui é o que o Arduino é hoje no mercado, tá? Existem outros modelos, tá? Mas inicialmente, dentro do nosso curso, a gente vai trabalhar aqui com o Arduino, tá bom, pessoal? Bom, quando a gente fala do Arduino, a gente poderia pegar aqui, né, essa imagem. Né? Essa imagem aqui ela é uma imagem bem legal, que ela serve para a gente exemplificar muito bem o que a gente consegue fazer com o nosso Arduino, tá? Então a gente tem aqui a porta USB, essa daqui é a porta que você vai utilizar para você fazer a programação. Você tem a porta, esse conector DC aqui, né, que é um conector de alimentação. Você pode colocar uma fonte aqui de 7 a 12 volts, né, DC, você poderia alimentar todo o seu circuito. E aí você tem o 328P, é esse ATmega aqui no meio, esse maior. Tem algumas placas, alguns modelos que utilizam um SMD, então ele fica bem pequenininho aqui no meio. E aí ao redor você tem aqueles periféricos que são utilizados, né? O cristal de comunicação, você tem o cristal de clock, né? da sua operação, você tem alguns reguladores de tensão, e aí você tem esses sinais aqui, né? Essas borneiras, né? Que são maiores aqui do lado, né? Tanto da esquerda quanto da direita aqui, ó, que a gente utiliza para fazer a nossa configuração, para fazer as nossas ligações elétricas, porque ele, imagina que é somente o coração, ele é o controlador, ele é o cérebro do seu processamento. Só que daí, para eu poder interagir com o ambiente fora, eu vou precisar, né, utilizar alguns sinais digitais. Tá? Então eu vou ter, né, as entradas e saídas digitais, entradas e saídas digitais, que podem utilizar também saídas analógicas, e eu posso ter aqui as nossas entradas digitais. Tá? Então são equipamentos, são sinais que a gente vai ligar com outros módulos, tá? E aí podem ser utilizados alguns shields, pode ser alguns sensores que são montados separadamente, e a gente vai fazendo as configurações dele para que vocês possam entender da melhor maneira possível, tá? Então a nossa configuração aqui, ela segue dessa forma. Então isso daqui é a placa do Arduino. Ah, se eu quisesse comprar uma placa do Arduino, bom, ela está aqui em torno de $27,60. Você poderia pegar, vamos pegar aqui no Mercado Livre, né? Placa Arduino. Vamos ver o que o nosso vai mostrar para gente. Ó, se eu quisesse pegar aqui, ó, eu tenho uma versão do Arduino Uno, R$50, né? Entrega aqui frete grátis aqui para minha residência, né? Chega amanhã. Legal. Essa aqui é uma versão do Arduino Uno. Tem um modelo que é do Arduino Mega. Eu poderia comprar um kit que já vem com vários sensores, com vários LEDs e resistores para que a gente possa utilizar. Poderia aqui adquirir um modelo aqui da placa do Nano, né? O que muda do Nano
para o Arduino Uno? Pessoal, absolutamente nada, tá? Se você for olhar aqui, esse modelo do Arduino Uno, ele utiliza um ATmega 328. Esse modelo do Arduino Nano utiliza o mesmo ATmega 328. Tá? O que muda? Apenas o tamanho. Essa é uma placa menor, ela foi feita para ser mais compacta, e essa é uma placa maior, uma placa que foi feita para ser mais fácil o manuseio dela. Tá? Mas você poderia utilizar também, tem um Arduino Mini Pro, esse aqui é o Arduino Nano, também é o mesmo controlador aqui, ó, Arduino Pro Mini, tá? Mesmo controlador, ATmega 328P. Ou seja, eles fazem exatamente, eles têm o mesmo microcontrolador, só que eles têm uma disposição diferente dos I/Os, das pernas, eles são menores, servem para você utilizar e colocá-las dentro de em locais mais fáceis de você trabalhar. Qual que é a minha recomendação? Minha recomendação é você começar com o Arduino Uno, tá? Porque o Arduino Uno, ele é maior, é mais fácil de manusear, é mais fácil de você ler o que está acontecendo ali na placa, né? O Arduino Nano e o Arduino Mini Pro, eles já são menores e o Silk ali, a gravação que você tem dentro da tela, ela acaba sendo mais difícil de você trabalhar, né? Então, de você ler. Então, eu acabo recomendando realmente que você utilize, né, essa placa do Arduino Uno, tá? Eventualmente, né, em um segundo momento, quando a gente começar a evoluir, vou começar a utilizar, dentro do curso, vou começar a utilizar uma placa do ESP8266. Eu recomendo você obter essa do Node MCU, tá? E tem também a do ESP32, tá? Que basicamente ela é muito parecida com o ESP8266, só que ela tem um processador melhor, ela vai ter recursos um pouco mais avançados, que vão ajudar para a gente evoluir, né, no momento ali de um processo um pouco mais avançado, a gente poder escolher essa placa. Ela vai ser mais interessante do ponto de vista de desenvolvimento, tá? Então, isso daí é só para vocês entenderem o que acontece dentro do Arduino, tá? E aí, algumas pessoas elas comentam, né, que falam que o Arduino ele é legal, mas ele é legal até certo ponto, né? O que é esse até certo ponto? Ele existe um nível ali, uma camada em que a gente vai utilizar a nossa programação, tá? Então vamos montar aqui, ó, vou colocar duas imagens aqui pra gente. Opa. Vamos colocar esta imagem e vamos colocar essa imagem aqui, tá? Isso daqui é um negócio dentro do Arduino que é chamado de bootloader, tá? Então, quando você adquire um Arduino, ele já possui um programa que está rodando ali dentro, tá? Sem esse programa, se eu quiser gravar, né, algum arquivo dentro do Arduino, eu vou precisar utilizar essa porta aqui de configuração, que é uma porta ICSP que chama, tá? Que é essa porta aqui, ó. Pô, mas eu vou ter que sempre utilizar essa porta do ICSP? Não, na verdade, não é necessário, tá? Você só vai utilizar a porta do ICSP em algumas situações, tá? Específicas. Geralmente é quando você perde o bootloader, né? E o que é o tal do bootloader? O bootloader ele é um trecho de código que pode ser resumido aqui nesse fluxograma, que é o seguinte: toda vez que você inicializa o seu sistema, então a gente tem aqui o boot, ele executa o programa do bootloader. E o que é o programa do bootloader? Ele vai verificar se tem algum comando na serial nesse padrão STK 500, né? Então, ou seja, ele vai ficar fazendo a verificação, não houve nenhum comando. O que acontece? Ele dá um timeout e aí ele inicia a aplicação. Se ele receber algum comando no momento da inicialização desse tipo STK, ele vai executar o comando. E o que é o comando? Geralmente é você receber um novo código de aplicação. E aí ele transfere os dados para que você tenha uma nova aplicação rodando. Então isso daqui, só para você entender, que já tem um programa ali rodando. Isso incomoda algumas pessoas na área de automação. Só que esse comando ele é muito baixo, ele é muito pouco, é pouca coisa utilizada, tá? Se a gente for olhar aqui,
né, dentro da memória do nosso microcontrolador, o boot ele ocupa uma parte muito pequena da memória, né? Geralmente ele vai ocupar aí cerca de 2% da memória que você tem disponível da memória flash para você utilizar o seu processamento. Tá? Então, esse arquivo, esse programa aqui que já está dentro da memória, você não precisa alterar, você não precisa se preocupar. Você vai plugar a porta USB, abrir a janela de configuração do Arduino e vai descarregar o programa e você vai ter certeza que o seu programa vai ser recebido lá pelo seu Arduino, tá? Pela sua placa. Caso ela não esteja recebendo, pode ser que você tenha algum problema no setup ali, ou você, sei lá, deu uma queda de comunicação, você corrompeu esse bootloader, a memória do Arduino, e aí você precisa reescrever esse Arduino. E aí você vai precisar fazer a escrita do bootloader, tá? Mas isso a gente não vai comentar agora, isso aí é uma conversa para um outro momento, tá? E aí você saiba que isso existe, mas que você não precisa se preocupar. Esse arquivo, essa programação, ela deixa tudo muito fácil para você utilizar dentro do equipamento, tá? Então essa daí é a informação que eu acho muito interessante de vocês terem dentro do programa, verem aí dentro da sua configuração. Uma outra coisa que eu acho legal também, né, é a questão da memória. Essa memória aqui, basicamente, é o que vai mudar quando você troca de um modelo de microcontrolador para outro microcontrolador. Então a memória de programa, ela aumenta. A memória de dados, né, eu tenho 32 registradores de I/O, né? Isso aqui acaba mudando, vai mudando de um equipamento para outro. A minha memória EPROM, eu tenho, né, uma memória EPROM dentro do meu Arduino. Isso daí acaba também mudando de um equipamento para outro, tá? Nos devidos momentos, eu vou voltando aqui, eu vou explicando para você o que é a memória de programa, quando for necessário, quando for você conhecer um pouco mais sobre a memória de dados, e quando for necessário você conhecer um pouco mais sobre a memória Pro, eu vou falar para você, olha, isso aqui é uma informação que eu acho que é interessante você ter em mente aí, que isso acontece, né, no mundo real, mas que nesse momento a gente não precisa se preocupar tanto, tá? Bom, então a gente já falou aí das placas, dos modelos e dos nossos equipamentos, tá? Isso aqui é um interessante para você entender, a gente poder começar a situar, você começar a entender onde que o microcontrolador ele está, tá? E o que ele faz, o que ele tem, o que você precisa se preocupar. Depois disso, a gente vai falar um pouco mais sobre as funções, né? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, a gente já mostrou alguma coisa aqui, né, do que acontece. Quer saber? Próximo vídeo a gente já vai começar a colocar a mão na massa e dentro do Tinkercad a gente vai colocar ali as configurações. A gente vai utilizar uma ferramenta da Autodesk, que é uma ferramenta gratuita de simulação online, que vai permitir a gente começar a mexer um pouco mais e começar a inserir alguma coisa de programação dentro do Arduino, beleza? Bom, então pessoal, até a próxima!